tem nas mãos aí? O que você tem aí com você? Eu tenho dificuldade, eu olho para a esquerda, eu vejo dificuldade, eu olho para a direita, eu vejo dificuldade, eu olho na minha frente, eu vejo dificuldade. Você não tem nada. Você não tem nada para oferecer, você tem certeza que você não tem nada? Você tem os lábios, você tem os lábios para comunicar, para falar com Deus. Você tem a boca para falar com Deus. Você tem a boca para falar, então clamas a mim, eu responderei. Eu te responderei. Então, como que você quer receber a bênção de Deus se você não clama a Deus? Como que você quer receber a bênção? Como que você quer ser vitorioso se você não clama a Deus? Né? Então, clamas a mim, eu te responderei. Beleza? Então, o salmista Davi vai dizer, o quão poderoso é o Senhor. O quanto é Deus o poderoso. O quanto é Deus poderoso. Deus é poderoso. Beleza? Então, para sua reflexão, Deus é Deus e continua sendo Deus. Talvez você tenha se perguntado, não, mas eu acho que Deus tem me abandonado. Eu acho que Deus tem me deixado para trás. E a palavra de Deus hoje para mim e para você é que você continue como líder, tanto como no seu trabalho, na sua família, assim como foi Moisés, um grande líder. Vocês acham que Moisés, com aquele povo ali do deserto, as pessoas desacreditaram de Moisés? Mesmo vendo as coisas, mesmo vendo o milagre de Deus, maná descer do céu, coluna de fogo, para aquecer aquele povo. Então, a palavra de Deus, para mim e para você, é que não se frustre diante das dificuldades. Beleza, pessoal? Então, bom dia para você que acordou neste momento, você que está me acompanhando nessa transmissão, nessa plataforma. Então, seja abençoado. Aonde você pisar as plantas dos pés, seja abençoado. Aonde você pisar, colocar as suas mãos, você venha ser próspero. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, pois é, pessoal. Então, ano de eleição, ano de política, né? Esse é o ano que vai se decidir aí, né? Políticos para presidente, né? Para deputado federal, deputado estadual, para senador. E muitos políticos estão aí já se arrumando, né? Muitos políticos estão já se ajeitando atrás do seu voto. E, com certeza, tem muitos aí prontos a te enganar, beleza? E essa transmissão é uma transmissão sem ideologia política, tá? É apenas em prol de informar você que aqui no Brasil não pensa que tem muitos políticos aí que estão a favor da enganação, a favor de enganar você. E você que está acompanhando essa transmissão, muito obrigado pela sua presença, beleza? Muito obrigado por cada um de vocês que estão me acompanhando nessa transmissão.
E, e tem muitas pessoas tem muitos políticos aí, né? Tanto como político de esquerda, político de direita também e de centro, tá? Em prol de enganar muitos aí. E se tem algo, meu amigo, que nós devemos nos informar a cada dia é sobre o mundo da política, tá? Por quê? Porque você tem que saber em quem você vai votar. Não sou eu que vou decidir por você, não é o vizinho do lado, é você que tem que olhar a característica do perfil desse político e saber se realmente vale a pena votar nesse cidadão, né? Beleza? Será se vale a pena votar nesse cidadão? Ah, eu votei nele no ano passado. E agora, será se vale a pena eu votar de novo nele, né? E então aí, né, pessoal, as igrejas também estão recebendo também os políticos, né? Até as próprias igrejas aí estão recebendo os políticos, apresentando, né? E se tem algo que nós ficou muito surpreso esses dias, né? É sobre aquela senadora Elisiane Gama, né? A gente viu ela se manifestando aí em prol de pedir apoio na igreja. Inclusive, teve um pastor também que apoiou, que abraçou essa campanha de poder apresentar essa senadora lá na igreja. E olha só essa repercussão, pessoal. Vou soltar um áudiozinho aqui para você, e vou soltar um áudio aqui para você entender mais ou menos como que está o andamento da política, e veja esse fato. Vou soltar o áudio para você ver agora aí, tá? Calma aí, deixa eu arrumar aqui. Oi, só. Oi, Aço. Acho que deu um probleminha técnico aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se está saindo um áudio para vocês aí, beleza? Mas eu vou trocar de capa aqui, só para arrumar aqui.
Oi, som. Oi, som. Alguém, não sei se vocês estão me ouvindo aí, pessoal, tá? Mas acabou fechando meu áudio aqui. Oi, som. Oi, som. Só liberar meu áudio aqui, eu já dou continuidade no assunto a qual a gente vai estar falando aqui. Oi, som. Oi, som. Se tiver saindo alguma coisa aí, vocês dão um ok, beleza? Aqui está conectado. Então, pessoal, então, assim, para a gente não ter que... A gente está falando sobre no mundo da política hoje, né? Tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida desinformada em relação a políticos, né? Hoje em dia, a política é um negócio bem complexo. Então, será se vale a pena eu voltar, né? Eu votei no político X, né? E tem muitas pessoas hoje nessa eleição desinformadas, né? Muitas pessoas tentando enganar você em relação aos votos, beleza? E eu queria trazer certos exemplos de informações aqui para você, mas como a gente aqui, eu tive um problema técnico aqui no caso, com o cabo, eu ia trazer um exemplo para você, onde as pessoas estão tentando enganar você, beleza? Andando nas igrejas, andando nos bairros, pessoas envolvidas com corrupções, pessoas envolvidas com situações erradas, beleza?
E tem muitas pessoas assim, né? Aí, pronto para enganar você, pronto para enganar todos, né? E, mas o homem é de direita, não vou votar nele não, porque ele é de direita, né? Não vou votar no cara de esquerda. Não vou votar no cara que é de centro. Tá, mas o cara é de esquerda. E o cara que trouxe benefício para o teu bairro, trouxe benefício, trouxe projetos para você em prol do seu país. Tem cara que está aí atolado de corrupção até o gargalo, né? E está aí andando nas ruas, né? Para enganar você. E olha que tem muitos aí que enganam, né? Tem muitas pessoas aí que enganam fácil. Com certeza. E tem muitos pastores aí também que agrega também ao apoio, né? Não, eu vou dar um exemplo para você. Aquela, aquela senadora, senadora Elisiane Gama, né? Do PT, da esquerda, aquela que chamava todos os bolsonaristas aí de bolsominion, né? Chamava todos de pessoas de gado e etc., atingindo até mesmo a classe evangélica, a bancada evangélica. Tem uns vídeos aí rolando nas redes sociais aí, onde ela tá o pastor do lado e ela juntamente com a igreja o pastor dando apoio, né? Só que o pastor fica neutro, ó, não vou dizer em quem que você quer votar, mas se você quer votar na senadora, a senadora, eu vou dar meu apoio para ela. E eu vou dar meu apoio para ela. Então, e ela está aí andando nas igrejas, né? A bancada, e ela diz, e ela bate no peito e diz, eu sou evangélica, eu sou crente, né? Eu sou de Deus. A minha pauta, ela diz no vídeo das redes sociais, ela está dizendo, a minha pauta é em prol da igreja, da família, né? Em prol dos filhos, da proteção dos filhos, e etc. Enquanto isso, ela está enganando você, ela está enganando, porque, gente, na verdade, onde uma pessoa que não sequer votou um projeto só para a família, tá? E sim só em prol dos benefícios dela mesma. Cadê que esses senadores, esses deputados federais votam contra os seus salários, beleza? Onde tem muitos recursos, tá? Cadê que eles votam? Cadê que eles renunciam aí os benefícios que eles ganham? Porque são salários altíssimos, tá? Não pense que um senador ganha o salário que você ganha, talvez, na empresa onde você trabalha, no seu negócio, eles ganham aí um salário mínimo. Não. E agora está aí certos políticos dizendo, não, eu aprovei um salário mínimo de X, um salário mínimo esse que realmente não dá nem sequer para pagar, fazer uma compra direito ali no mercado, né? Se você vê muito bem, se você pegar o teu salário, você ir ali no mercado, você não consegue comprar uma compra, né? Fazer uma compra. E aí você dá fora as outras contas, fora talão de energia, fora água, fora luz, que está um absurdo, né? Então, eles não renunciam aos benefícios, recursos que eles ganham. Talvez o político da sociedade ganha aí um salário enorme e está dizendo, não, eu estou fazendo em prol do povo, estou fazendo em prol do Brasil. E quando vai ver, na verdade, ele está fazendo em prol dele mesmo. Ele está fazendo em prol dele mesmo. E ele está aí dizendo, está batendo no peito, eu fiz em prol do Brasil, eu fiz. E esse ano ele vai estar aí, batendo na sua porta, dizendo, olha, esse ano não fiz não, mas, né, desses 4 anos para trás eu não fiz, mas
4 anos a gente não consegue governar o Brasil. Não é isso? É isso que as pessoas, os políticos agora aderiram a um tema agora de campanha e falaram assim, ó, eu não quero 4 anos, eu quero mais 4 anos, porque agora eu não consigo, a gente não consegue fazer em 4 anos, tem que ser 8. E aí eles vão só enganando, vai só enganando você. Quando vê que não, já se passou 8 anos. Nem direita fizeram, e nem a esquerda fez, e nem o centro não fizeram. Beleza? Então, o que você e eu temos que raciocinar e tentar entender é que, na verdade, tem muitos políticos aí atrás de, de siglas de partidos. Se você vê que não, vou dar um exemplo para você aqui. Vou te dar um exemplo para você. Você vai ver muitas coisas nessa eleição agora, políticos saindo de partido de esquerda, entrando para centro. Muitos políticos saíram da direita, indo para centro. E quem sabe hoje, e quem sabe muito bem, se sabe que o centro, durante esses 4 anos, ou melhor dizendo, os 8 anos, foi ligado mais para a esquerda do que para a direita. Então, tem muitos políticos, eu vou dar um exemplo para você. Vou citar um estado aqui, estado por exemplo, de Rondônia. Quem é o governador lá? O Coronel Marcos Rocha. O Coronel Marcos Rocha saiu do partido do União Brasil para ir para o partido PSD. Aí você diz assim, mas o porquê isso aconteceu? Sabe por que aconteceu? Porque ele sabe muito bem que ele de direita não serve mais. O povo, ele já enganou o povo, já passaram 12 mandatos, cada mandato 4 anos, 8 anos, enganando você a dizer, não, vai dar certo, vou conseguir. Eu vou conseguir esse ano, olha. Aí o que ele fez? Ele migrou para o PSD. E, segundo a mídia local, falou, ó, ele está pensando em ir para o PT. Ele está pensando em ir para o PT. Mas aí ele falou assim, não, PT não vai dar certo, não. Eu tenho que ir para o PSD. Para mim pisar os 2 pés no PT, eu tenho que ir devagarzinho, né? Então, não pense, muitos políticos estão escondidos atrás das siglas partidárias. Tudo isso em prol de enganar você. Enquanto isso, o Bolsa Família, em vez de muitas mães que necessitam do benefício, do recurso, em vez de precisar, em vez de os políticos colocarem um valor adequado, ou eles excluem, ou eles tiram, né? É isso aí. O que não podemos fazer é deixar de votar, porque não podemos ficar em cima do homens que temos em cima do muro, né? Também, né? Em cima, é verdade. Sim, Roberto Silva. Não, então, assim, a questão é, se for realmente, tem muitas pessoas que falam assim, esse ano eu vou votar em branco. Só lembrando, tá, que quando você vota em branco, o seu voto tem muita importância na hora da decisão para aquele certo político, tá? Se você votar em branco, é melhor você não votar, pagar a multa lá, né? Mas assim, na minha visão vote, mesmo que você for votar para um político, vote, não interessa qual é o partido, mas vote, não queira, é igual falou aqui o nosso amigo Roberto Silva. Não podemos deixar de votar, assim, não deixe de votar, vote. Beleza?
se decida, não fique em cima do muro igual certas pessoas, não sei, eu estou pensando, né? Mas tem muitas pessoas aí querendo falar que o político certo é o político X, é o político que realmente é o pai dos pobres. E realmente, infelizmente, são poucos políticos que trabalham para o povo, é verdade. De verdade mesmo, aqui no Brasil, são pouquíssimos políticos mesmo que abraçam as causas da classe baixa, tá? As pessoas mais pobres. E não adianta você dizer, o fulano é pai dos pobres, realmente, ele é pai dos pobres. Gente, eu vou dizer para vocês aqui, tem muitas pessoas colocando o auxílio, a Bolsa Família, como se fosse uma campanha, um marketing de campanha, né? Na verdade, esse recurso que muitas mães recebem, o Bolsa Família, né, ou os pais também recebem também, esse recurso, na verdade, ele foi inventado lá atrás, nem quando não tinha nem o PT. E hoje, na verdade, o PT hoje, ele se engraça em relação a esse recurso. Mas, na verdade, esse recurso aí é o tempo do Fernando Henrique Cardoso. Quem lembra que naquela época não era nem não era, na verdade, nem o Bolsa Família. Era sei o que lá, a escola. Não era a Bolsa Família como hoje. E aí vieram os políticos e só mudaram o nome do benefício, mudaram o nome do recurso, tiraram o nome, sei o que lá, escola, e colocaram o Bolsa Família. E tem muitas pessoas que falam assim, eu criei o Bolsa Família, bate no peito, eu criei o Bolsa Família. Não, você não criou nada. E na hora dessa, o Fernando Henrique está dizendo, olha, estão fazendo um marketing de campanha de sigla partidária aí, mas esse recurso aí quem criou foi eu, foi projeto meu isso aí. Beleza? Então, é isso, tem muitos políticos hoje aí, né, que querem enganar as pessoas, querem colocar na cabeça das pessoas que realmente não, coloca na balança, meu amigo, vale a pena votar no cara que não é a favor dos mais pobres, que não é a favor da classe baixa. Vale a pena? Será se vale a pena? É igual disse o nosso amigo aqui, não ficar em cima do muro, tem que votar. Realmente, infelizmente, vai ter que votar. Mas uma coisa eu vou falar para você, esse negócio de dizer que o cara roubou, mas fez, não existe isso. Aqui no Brasil, tem muitas pessoas que falam isso. O cara roubou, né? Mas o cara fez. Não, o cara tem que ser preso, meu amigo. O cara tem que ser preso. Ele roubou, mas fez. Mas como assim? O cara roubou e mais fez. E se ele fez, foi obrigação dele. E se ele roubou, ele tem que ir para a cadeia. Né? Não interessa se é de direita, se é do centro, se é da esquerda, não. Roubou, tem que ir cadeia, tem que ser preso. Não é esse negócio de dizer assim, o cara fez, né? Não tem isso? Nós não temos que ter político de estimação. Se o cara realmente roubou, agiu de má fé, tirou o recurso lá, que era para poder aplicar naquela rua lá que estava emburacada no seu bairro, que era para trazer uma iluminação, um recurso que era para trazer iluminação. Porque eu vou falar para você, pessoal, não se engane, tá? Eu falei estado de Rondônia. Eu conheço muito bem o estado de Rondônia. O estado de Rondônia tem certas empresas lá que receberam perdão da União, tá? Tem empresas que não pagavam imposto para a União, não pagavam os impostos e que receberam um perdão de 2 bilhões. A empresa estava perdendo, que era a empresa lá, Energisa, né, por exemplo, devia 2 bilhões para o Estado.
E aí, recebeu perdão. Olha só, será se o pobre, por exemplo, na hora de pagar o seu imposto, se você atrasar um mês, tem estado aí que nem um mês, 15 dias, 45 dias, 30 dias ou 15 dias, a sua luz é cortada. Se você deixar de pagar a água durante um mês, mais ou menos, você fica sem água, meu amigo. E aí eu pergunto para você, é certo? Será que nós estamos vivendo num país onde impera, será essa democracia, ela realmente não está sendo uma democracia superficial, né? Porque realmente nós vivemos num Brasil, um país de regime democrático. Mas será se essa democracia ela está sendo superficial ou realmente não, está fazendo valer, realmente está tudo certo? E, na verdade, só que não, né? Está aí. O trabalhador sendo sempre, né, sendo enganado como sempre. E as empresas lá sempre sendo favorecidas, como foi essa que eu citei agora. Recebe bilhões, perdão, do Estado, enquanto o trabalhador que acorda de manhã cedo para trabalhar, só volta no final do dia. Realmente, se ele não trabalhar para pagar as contas deles, quem é que vai pagar? E se ele atrasa uma conta, e se ele deixa de atrasar uma conta, atrasa, meu amigo, teu talão de luz aí para você ver. Atrasa aí, deixa de atrasar, deixa de pagar ou atrasa a tua água para você ver. Beleza? Além de ver os juros em cima, você pode até receber aí a visita da empresa para querer cortar e você não vai poder fazer nada, né? Nem soltar o caramelo aí. Se você soltar o caramelo, você vai ser preso por lesão corporal, viu? Na verdade, estamos vivendo uma democracia relativa. Você pode ver na segurança pública. É verdade. A segurança pública também está um caos, né? Você pode ver aí que as pessoas que quando são roubadas o seu celular, né? Tem certos políticos que falam assim, daqui um tempo roubar um celular não é mais crime. Roubar um celular não é mais crime. Vai ter um tempo, não estou falando que não é crime. Não, roubo é crime, tá? Furto é crime. Mas vai chegar um tempo que aqui no Brasil, roubar um celular não vai ser crime, porque o cara roubou lá só para, né? Só para tomar alguma coisa ali na esquina, tomar uma cerveja, Estou falando eu, pessoal. Estou dizendo que tem políticos que falam isso. Beleza? Tem políticos que falam, que dizem isso. Tá? Tem pessoas que falam, o cara roubou só para tomar alguma coisa ali. Meu amigo, não interessa, é cadeia, tem que ser preso. E hoje em dia o seu policial não pode fazer muita coisa. Porque se seu policial fazer muita coisa, amanhã um cara tá solto ali. Beleza? O amanhã o cara tá solto. Por quê? Porque as nossas leis são fragilizadas. As nossas leis são muito frágeis, né? Para um país como é o nosso Brasil, era para ser uma lei mais rigorosa. Era para ser uma lei mais severa. Beleza? Porque ninguém, pessoal, pode ter certeza que o trabalhador, o homem de bem, ele não concorda com as roubalheiras, com a corrupção que vem acontecendo no seu país. Beleza? O trabalhador vai dizer, eu sou contra roubo. O cara que roubou o celular, lá ali na esquina ali, ele tem que ser preso. Queira ou não queira, se tem político que ama ladrão,
Pode ter certeza, isso aí não merece voto, não. Políticos que ama ladrão, o cara que diz, o cara que roubou um celular, tem que realmente ter que ser preso, tá? Se você pode ver, a gente vai ver países vizinhos, beleza? Aqui do lado, por exemplo, Venezuela. Eu não vou dizer, Venezuela praticamente. Tá aí Venezuela, que era para ser um país de primeiro mundo, tá? Venezuela era para ser um país de primeiro mundo, mas por que não é? Por que será que Venezuela, pessoal, quando as pessoas vão para Venezuela, se podem ver, eu nunca fui na Venezuela, mas eu vi político de esquerda, e tanto como político de direita, pisar na Venezuela e dizer, não, cara, sinceramente, é lamentável, uma cidade que não tem estrutura, não tem saneamento básico, é uma cidade desorganizada, onde as pessoas não têm o alimento, não têm a comida. E só para você saber, tá? Eu acho que você sabe muito bem que aonde você mora aí, tem muitos venezuelanos que vêm para a sua cidade atrás de trabalho. Tem muitos venezuelanos que saem de lá para vir para o Brasil, não só no Brasil, mas vão para Argentina, viajam para países da Europa, Canadá, e vão para os Estados Unidos também. Se o governo quisesse mesmo mudar o país, somente o governo que está aí no poder é quem fala que tem que mudar. Eu acho que seria isso, né? Se o governo quisesse mesmo mudar o país, somente o governo que está aí no poder. Gente, o governo, o Lula, né? O Lula que é o atual governo, ele já vai para 20, né? Eu acho que caminhando para 20 anos só o Lula. Lula mais Dilma, né? Dilma, 20 anos. Vai para caminhando essa. É só cortar os gastos do governo, diminuir a máquina pública e diminuir os ministérios, diminuir o salário dos políticos. Verdade. É verdade. Vai para 20 anos já, mais ou menos, né? Já vai para 20, porque era 16, com 4, 20, né? 20 anos. Então, assim, será se ele pode chegar e dizer assim, o que eu não fiz, eu vou fazer daqui a mais 4 anos. Aí você pensa, não, como é que é o negócio aí? Se ele não fez durante 20 anos, ou o que ele deixou de fazer dentro desses 20 anos e não fez, e ele precisa de mais 4 para poder dizer que vai fazer, será se a pessoa não tem que chegar e dizer assim, não, eu acho que dessa vez, né, a fila tem que andar, né? A fila tem que andar. Então, eu estava falando sobre a Venezuela. Se vocês olharem muito bem Venezuela, o que é Venezuela? Cara, era para ser um país de primeiro mundo. Sabe por que era para ser um país de primeiro mundo? Porque eles têm a maior empresa, são o país que mais tem petróleo. É de lá que sai o petróleo para a Europa. Beleza? Por exemplo, agora que está a comando dos Estados Unidos, do Donald Trump, porque o governo atual lá, que era o Nicolás Maduro, não estava sabendo administrar, não só sabendo administrar, mas ele também estava agindo de má fé e corrupção, pessoal, tá? Só lembrando que o governo do Maduro, o governo chavista, é um cara de uma visão ditatorial, beleza? Ditatorial. Não é à toa que nos últimos protestos que teve, os seus soldados, a mando do Nicolás Maduro, passava por cima das pessoas.
Que governo é esse que você não pode se manifestar? Hã? Governo que não aceita a opinião, a diferença de opinião, tá? Que não aceita você dizer assim, não, eu acho que eu vou... Porque vai chegar um tempo, pessoal, porque o voto é secreto. Na hora da urna lá, o voto é secreto. Mas daqui vai chegar um tempo que nem você vai poder falar em quem você quer votar. Eu não vou poder dizer, ó, eu sou, né, político X. Por quê? Porque se o governo souber, eles já te cancelam. Beleza? Então, esse é o mundo atual da política, tá? A política hoje vai caminhando para esse lado. Muito acirrado as pesquisas atuais aqui no Brasil, né? Onde Lula vai aí permanecendo na liderança das pesquisas por enquanto. Segundo já segue aí do Flávio Bolsonaro, né? E também tem o Ratinho Júnior também, pessoal, tá? Não pense que o PSD aí, o Ratinho Júnior foi um bom governo, tá? Ratinho Júnior governou o estado do Paraná aí, excelente, uma gestão ótima, beleza? Mas por trás dele existe aí, né? A questão do... Infelizmente tem essa questão, né? PSD hoje está mais centralizado está mais para o lado da esquerda, entendeu? Mas é a jogada do Kassab, né? Kassab hoje é atual dessa forma, administrar um jogo de tesouras, né? Um jogo de cartas. E ele até se manifestou. O Kassab até falou assim, ó, eu não vou votar no primeiro turno, eu vou ficar neutro, né? Esse primeiro turno eu vou ficar meio ali, né? Primeiro turno, mas se o Flávio Bolsonaro quiser, eu vou ser o Flávio. Na verdade, só deveria existir 2 partidos, daí não ia ter tanto dinheiro para propaganda, é verdade, propaganda eleitoral, né? E eu vou te falar mais ainda, tem muitas pessoas que utilizam o dinheiro, tá? Para compra de voto. Existe essa questão também. Muitas pessoas, muitos políticos aí, não pensam que essa... Não pense que político, que existe aí um projeto de lei aí que o partido recebe o recurso para propaganda eleitoral. Só que por trás da propaganda eleitoral tem a tal da compra de voto, que toda eleição, não pense que não, mas toda eleição é assim. Toda eleição, seja para estadual, federal, municipal também, sempre tem compra de voto, pessoal, sempre tem compra de voto, beleza? Onde as pessoas utilizam desse dinheiro aí para comprar um cara. Será se vale a pena? Será se vale a pena você... eu estou precisando de uma carrada de cascalho, né? Me dá uma carrada de cascalho aí, Dona Maria vai receber uma carrada de cascalho. E ela vai me dar o voto dela, e através do voto dela eu vou ganhar mais a família dela, e por aí vai. É assim que é. E é assim que é. O dinheiro que é para pagar os formiguinhas para trabalhar, para poder pagar né, para pagar lá, que é o dinheiro legal, para poder, tudo é baseado nos comprovantes, né? Colocar lá o carro então é isso. Então a corrupção está desse jeito, pessoal, no Brasil. Então o que vale é eu e você hoje ficar atento, né? Ficar atento hoje, beleza? Era tão bom se realmente tivesse 2 partidos, né? Tivesse 2 partidos, mas se criou...
E agora não é mais só esquerda nem direita, agora é o centro. Agora é o centro. E é muito dinheiro em jogo na política, para propaganda, para todo esse trabalho. E é um gasto enorme. E eu vou falar mais ainda. É um gasto tão enorme que esse dinheiro que está indo para lá é dinheiro seu, tá? É o dinheiro nosso. É o dinheiro que poderia ter ido, era para ir para no seu bairro, para poder arrumar sua rua, né? Para poder melhorar, para não haver alagamento nos dias que tem aí inverno na sua cidade. Beleza? E não adianta, pessoal, dizer. As pessoas falam assim, não, a cidade, políticos lá atrás não fizeram. Mas você está fazendo o quê? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Beleza? Então, você que entrou nessa transmissão, você que quiser me seguir, você gostou dos meus conteúdos, dá uma olhada nos meus conteúdos, tá? Também. E eu sempre vou estar aqui, eu comecei, né, fazer live, eu fazia muita live na plataforma, eu passei um tempo sem fazer live, eu vou começar devagarzinho fazendo live, sempre trazendo informações para você, com um tema bem em relação à notícia, em relação à política, beleza? Eu queria só falar um negócio para vocês aqui, tá? Que é o que muitas pessoas vão ver daqui para frente, e eu falei lá no início, sobre políticos migrar para outros partidos, tá? Fiquem de olho nisso aí. Por que será as pessoas estão migrando para outro partido? Porque eles não vão votar mais em você. As pessoas não vão votar mais em você. As pessoas não vão votar mais em você, não. Aí, o que acontece é que como você votou para o partido que eu quero, aí não, aí a conversa é outra. Eles não deram público para comprar votos. O exemplo do presidente Lula e dar esse vale gás é verdade. Por que será que esse vale gás não saiu lá no início do mandato do Lula, veio sair só agora? Por que será que Lula, né? O Lula que, assim, né? Nada contra, eu já vi muitas pessoas falar isso, né? Chegar até você e falar, Lula é o pai dos pobres. Mas por que será que o pai dos pobres não pegou o Vale Gás, assim que ganhou, não aprovou esse projeto do Vale Gás para dar para todo mundo aí? Esse projeto do Vale Gás é o seguinte, esse projeto do Vale Gás aí, ele só vai ser usado só credenciado, só para beneficiar empresas que têm ligação ao partido. Pessoal, que democracia é essa aí? Que democracia? Se estiver fazendo muito barulho, vocês vão me perdoando aí, tá, pessoal? Que democracia é essa? É como se eu tivesse eu estou com dinheiro para comprar um gás ali. Não, só vou comprar se for lá no cara lá, que é do partido X. É uma forma de comprar voto. Quem não enxerga, quem não quer. É verdade. Só não compra quem não quer, né? Só não vê, quer dizer, só não vê quem não quer. Tampar os olhos assim, mas mesmo tampando os olhos assim, não tem como, cara. Meu Deus do céu. Mesmo você tampando os olhos aí, não tem como você não querer entender o que está acontecendo. E eu vou falar mais uma coisa para vocês. Esse Vale Gás aí é um exemplo de outras coisas que o Lula vai fazer durante esse ano, tá? Não, o Vale Gás foi um exemplo, mas vai ter outros recursos aí que ele vai fazer desse jeito aí. Não, quero atrair aqueles votos indecisos, eu quero atrair aqueles votos indecisos, porque com votos indecisos, e aquelas pessoas que não souberam, né, não é isso que fala as pesquisas,
Uns não souberam responder, né? 6% não souberam responder. E os outros por cento lá, indecisos. Aí ele quer atrair esses aí, ó. Aí a mídia lá vai dizer, não, ó, o Lula está traindo os votos indecisos, por causa da campanha, né? E é isso aí. Beleza? Então, olha a jogada que o cara quer fazer. Aprova o projeto do Vale Gás. Senador Alcolumbre já começa a dançar, sambando ali, né? Dizer que está indo tudo bem. Aprovou mais um projeto para o Lula. Samba, que é legal. E daí, e aí nas eleições, o povo já começa a dizer, olha, o cara, mas não engana, não. O cara pega o Vale Gás para comprar numa empresa credenciada. Então, isso aí não é uma democracia. Não existe um país, só vai comprar na minha empresa. Eu sou credenciado ao partido X. Beleza? Então, pessoal, o trabalhador sempre perdendo, o trabalhador sempre sendo enganado, como sempre. O cara que ganha um salário mínimo ainda continua só recebendo o dinheiro dele só para pagar a conta. Não sobra nem dinheiro para comprar, levar a família para tomar um sorvete ali na sorveteria, né? Não sobra nenhuma moeda para comprar uma pizza ou comprar um presente para os filhos, beleza? Porque o dinheiro não dá. Os impostos estão muito altos. Hoje em dia, os impostos estão aí só para aumentar aí os recursos, né? A vida do político. E o STF, né, pessoal, sempre não sem poder, sempre fazendo com que não enxerga nada, né? Nessas horas, em vez de aprovar um projeto, em vez de esses impostos do ICMS, né? Os impostos aí federais, e teve governo que quebrou esses impostos aí, que ajudou muito os combustíveis na época. Não vou citar aí, você talvez deve lembrar que teve políticos que fizeram isso, que quebrou aí os impostos do ICMS, os impostos federais, e falou assim, não, pode deixar esses impostos federais que eu mesmo vou reajustar, baseado na forma legal, beleza? Para que não venha cair sobre mim. Pessoal, eu acho muito bonito isso, quando ainda nessa questão da fala de certos políticos, eu acho muito bonito quando um político chega para você e fala assim, se tem uma coisa que o Brasil precisa andar, e para andar é só não roubar. É verdade. É só não roubar, pessoal. Para o Brasil dar certo, para o país dar certo, é só o político não roubar e nem aumentar imposto. Porque se acontecer tudo isso que a gente está falando aqui, o Brasil vai voltar a ser um país onde o trabalhador, onde as pessoas, as mães, a Dona Maria lá, vai começar realmente progredir lá dentro da casa dela. Vai começar a pagar os salários, vai começar a pagar suas contas direitinho, vai conseguir, né? Quando as pessoas falam em questão de sonegar imposto, ninguém é a favor de sonegar imposto. Ninguém é a favor. Ninguém está falando aqui em relação a sonegar imposto. Mas os impostos estão muito altos. É por isso que ninguém consegue hoje comprar uma moto financiada, uma bicicleta financiada, um carro financiado, porque os impostos estão muito altos. Beleza? Então, muito obrigado. Eu agradeço a participação de quem está lá na transmissão, tá? Muito obrigado. O nosso amigo que vem nos seguindo aqui, Roberto, né? Muito obrigado, Roberto Silva. Obrigado quem tem deixado o seu like aqui na transmissão, que tem compartilhado. E aqui a gente
é igual eu falei, aqui a gente não tem política de estimação, a gente chega e fala mesmo, tá? Eu tenho falado de um dos governadores aí de direita, né? E governadores que estão migrando para partidos do centro. Só lembrando que o partido do centro hoje, os partidos do centro, o centro hoje é ligado a muitos partidos, tá? Não falei PSB aqui, mas tem outros aí. Beleza? Tem muitos partidos aí ligados ao centro. Só que o centro, dentro desses 4 anos para trás aí, pessoal, andou mais para o lado da esquerda do que da direita. Beleza? Quando foram para... Muito obrigado. Gratidão pelas palavras aí do nosso amigo. Os partidos, pessoal, você pode ver que durante esses 4 anos para trás, projetos que eram para favorecer os mais pobres não andaram. Você viu o que aconteceu sobre a questão da CNH? Vocês estão vendo aí a questão da CNH? E eu sou contra a questão de... Eu não sou a favor desses impostos altos em relação à CNH. Mas eu não, sinceramente, do jeito que está andando o Brasil hoje, em relação à violência de trânsito, para mim, para os políticos aprovar um projeto, a cidade tem que estar estruturada para receber o projeto. Vou dar um exemplo para você aqui. Em algumas cidades vou dar um exemplo aqui. A CNH, aquela CNH que não contém mais a autoescola, né? A autoescola fica de lado. Eu vou dar um exemplo para você que esse projeto foi um projeto meio errado, e foi para favorecer algumas cidades, né? Cidades mais estruturadas, com um trânsito mais sinalizado, né? Para a Banda do Sul aqui, para a Banda do Norte tem algumas cidades também. Mas o cara, não pense que o cara que fez a CNH dele lá com um cara lá, que o vizinho que fez a credencial dele como professor autônomo, que o cara não era nem professor, mas por ele ser credenciado lá, que ele fez o cadastro dele lá no aplicativo, esse cara, quando ele ser aprovado, ele vai reprovar diversas vezes, mas esse cara que ser aprovado, ele vai andar na tua cidade também. Por isso que eu falo assim, pessoal, esse projeto foi meio que errado, o que tinha que acontecer era o pessoal não tirar as empresas de autoescola, mas reduzir a carga de imposto, as taxas de imposto, mas eles não quiseram fazer isso. Eles quiseram fazer, não, já que o povo está reclamando, a gente vai tirar as escolas, né? E aí, quem quiser escolher as escolas, escolhe. Agora, quem quiser escolher o cara lá, o vizinho, tem um vizinho que ele é credenciado como professor de autoescola autônomo, eu vou colocar esse vizinho, mas o cara nunca sequer andou de carro, não sabe nada, só sabe andar de cabeça, né? Talvez o cara passou na sorte. E aí ele se inscreveu no aplicativo lá, e aí você começou a reprovar, uma hora, por sorte, passou. Mas ele vai andar lá na tua cidade também, vai cometer a infração lá, vai atropelar alguém. Por quê? Porque escolheu o jeito mais fácil. Então, eu estou querendo dizer para vocês que essa minha visão, eu não concordo por esse lado. Porque a violência de trânsito é muito grande. E o Estado não se responsabiliza na hora que é de se responsabilizar. Quando um cara sofre um acidente lá, porque a prefeitura, o Estado estava arrumando a rua lá e não colocou a sinalização, o Estado não quer. O Estado não quer se responsabilizar, não pensa que ele vai se responsabilizar. Depois ele vai colocar uma nota, pedimos, né, meus sentimentos aos familiares que perderam a vida e quero notificar que aquela rua X lá
né, tá sem tá sem as sinalizações, beleza? Então, eu quero dizer para você que esse projeto aí, ele veio mais para querer favorecer certos políticos, né? À toa que você entra no aplicativo, eu fiquei até pensando, né? Os caras colocaram lá uma sigla lá no aplicativo. Então, isso aí são mais uma questão para querer atrair você a dizer, não, vai virar mais um assunto de bancada, de debate político, na hora que o cara falar assim, mas você, em relação ao trânsito, como que é, a pessoa fala? Ao tema trânsito, né? Aí vai dizer, eu fiz um projeto e tal, tirando os impostos. Meu amigo, isso aí foi balela. Por que você não quebrou os impostos lá que o cara tem que pagar a prova lá? Não, a prova você ainda vai pagar. Você vai pagar ainda. Não pense que esse imposto você vai pagar, tá lá. A única coisa que você vai decidir, e ficou meio que nada, é que ou que você vai querer o lado mais fácil, ou o lado mais difícil. O lado difícil vem para a autoescola, que era para poder arrumar isso aí, que era para poder evitar pagar esses absurdos de imposto que paga na autoescola, né? Ou, se não, o lado mais fácil que não, vai lá com o cara que é autônomo lá, vai com o cara autônomo lá, que o cara é credenciado. Beleza? Então, é só um exemplo em relação a muitas pessoas, tem muitos políticos aí aprovando projetos que não vai ter muito efeito no Brasil em relação a isso aí, porque a realidade é essa. Mas eu ainda, por um lado, ainda eu concordo, quando o cara fala assim, não, eu não quero pagar muito imposto nas autoescolas, eu já conheço a minha cidade, eu não viajo muito, então eu vou optar em colocar um professor autônomo para me dar umas certas aulas, aí eu vou me garantir na hora da prova. Beleza? A ideia foi muito boa? Foi muito boa, né? Foi muito boa, porque você tem um material gratuito, né? Lá no aplicativo do Detran, você tem um material. E esse material gratuito, na verdade, a gente já tinha, né? Quem tem CNH aqui, quem já tem CNH A e B, ou qualquer CNH, sabe muito bem que você não só estudava naquele livrinho que você ganha nas autoescolas. E eu falo por mim mesmo. Eu estudei mais por aplicativos de simulação, de placa de simulação, onde tem provas, e eu também estudava como se diz, nas plataformas digitais, eu assistia muito vídeo, né? Beleza? E aí eu fazia o quê? Eu estudava na madrugada, sempre eu estudei na madrugada, graças a Deus, assim, né, nessa questão de autoescola. E aí, graças a Deus, eu tirei 29 na prova teórica, e de primeira, graças a Deus, eu passei, né, de carro e moto. Mas não é fácil. Viu, pessoal? Não é fácil. É um processo árduo, né? Porque você mexe muito com a tua cabeça. Mesmo você estando com a mente preparada, você chega na hora da prova, o ambiente é aquele ambiente pesado, né? Aquele ambiente pesado. O professor falava assim para mim, não, tu tem que estar lá. Não, eu quero estar lá, eu vou lá no banheiro, eu vou ficar ali longe ali. Só me chamar na hora que eu vou fazer a prova. Mas por quê? Eu não dizia por quê, mas eu já sabia que o ambiente já ia me atrapalhar. Aí, do lado, assim que eu cheguei lá perto, lá tinha uma senhora já chorando, porque reprovou umas 3 vezes, né? E já tinha um outro rapazinho lá também que tinha reprovado, então o ambiente estava pesado. E a minha cabeça estava preparada para fazer a prova, mas o ambiente já me impedia, né? Então, eu falei, não, vou me desligar aqui na hora. E na hora o professor me chamou, vem, vai lá, né? E graças a Deus, deu certo, né? Beleza, pessoal? Então é isso. Então, projetos que vêm para a cidadania, projetos como esse,
o cidadão de bem tem que filtrar muito, tem que pegar esses projetos, colocar na balança e saber se vale a pena. Porque quanto a esse que eu falei aqui, realmente, para mim, não vale a pena, não. Eu ainda ficaria com a autoescola, beleza? Mesmo pagando pesado, mas não vai me dar garantia nenhuma eu pegar um cara aí que nem conheço, talvez o cara bateu o carro aí, já atropelou alguém, nem sei dos antecedentes criminais que ele tem, então vai pegar um autônomo aí, não sei como que tá, né? Beleza? Então, isso tudo é uma questão de você analisar, pensar, ver se vale a pena, que esse é o ano que tudo espera, é o ano que nós vamos nos surpreender com muitas articulações políticas, partidos aí, igual eu falei, migrando para outros partidos, direita, outros de direita querendo se reeleger novamente, mas eu, na minha visão, quem não fez durante esses 4 anos, tem que passar, né? Estou dizendo todos, mas tem que passar para outro. Beleza? Porque sempre aquele rapaz lá que estudou política pública, ele precisa de oportunidade também para poder mostrar a sua visão política, né? Beleza? Então, é isso que eu tenho para hoje, para falar para vocês. Quero agradecer a oportunidade daqueles que têm passado por aqui. Você pode ver que a minha transmissão aqui é bem fraquinha, mas é isso mesmo, igual eu falei para vocês. Como eu passei muito tempo sem fazer live, então a plataforma ela não entrega muito, né? Beleza? Ela acaba, como se diz, flopada, né? Que as pessoas fazem e falam, né? Acaba flopando a live, acaba não entregando muito, beleza? Mas eu quero agradecer a oportunidade daqueles que têm passado aqui na minha transmissão. Lá no início, né? Eu quero ver se eu quero trazer sempre um versículo da palavra de Deus, como eu falei lá na transmissão, né? Falei um pouquinho da palavra de Deus. E que você possa ter um dia abençoado, tá? Beleza? Um ano abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado. Esse mês de fevereiro, para você, venha ser um mês de bênção, tá? E nunca pense que esse Brasil é um país que não vai dar certo. Vai, assim como a Venezuela está em caminho aí, né? A gente ainda acredita que a Venezuela ainda vai ser um país de sair do retrocesso e voltar para regredir, né? E assim é o nosso Brasil também, beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela sua participação, obrigado você que comentou, Roberto Silva, entre outros que têm passado aqui também. Muito obrigado e que Deus abençoe, tá? Tchau, tchau para vocês. Obrigado.